O que te leva aos seus objetivos, aos seus sonhos, não são as suas decisões, e sim a sua rotina. Você já parou para pensar nisso? A gente tem aquela ideia de que para a gente atingir um objetivo, ou para a gente conquistar um sonho, a gente tem que tomar uma decisão na vida e correr atrás dela. Não está 100% errado, mas a gente foca muito em qual é a decisão que a gente tem que tomar, qual é o sonho que a gente tem que ter. E a gente não percebe que são os pequenos passos no nosso dia a dia que nos levam a conquistar o sonho e o objetivo. Antes de continuar, de antemão, quero dizer que se você está ouvindo um barulhinho de fundo, é porque eu estou gravando esse episódio enquanto a minha carne fica pronta ali na panela de pressão e eu tenho apenas um tripé, um celular, o sofá da minha casa e um fonezinho de R$ 100. Então aqui é tudo muito caseiro, tá? Teve um vídeo meu que ficou muito famoso, onde eu falo que quem decide o que a Bárbara, que tá meio desmotivada, meio desanimada, enfim, a Bárbara do dia a dia vai fazer, é a Bárbara do passado. A Bárbara do passado decide o que a Bárbara do futuro vai fazer. E o que isso quer dizer? É que nos dias que eu tô bem, que eu tô motivada, que eu tô me sentindo feliz, próspera, são nesses dias que eu tomo decisões. São nesses dias que eu sonho, que eu planejo, que eu projeto. E nos outros dias eu só executo. Então, a Bárbara que estava bem, ela planejou que, por exemplo, para chegar no objetivo que eu desejo, vamos colocar em um objetivo estético, tá? Para chegar naquele objetivo estético, eu tenho que tomar tal café da manhã, tal almoço, tal lanche da tarde, tal janta. E que para isso eu preciso cozinhar em tais dias, eu preciso ir para academia em tais dias, eu preciso fazer um tempo de cardio por dia, não sei quantas vezes por semana, entende? A Bárbara que estava bem, que planejou ter aquele corpo que ela quis, ela decidiu que esses eram os passos da rotina que precisavam para ela alcançar esse objetivo. Então, nos outros dias, eu não vou estar precisando estar super motivada, estar super animada, porque o que eu tenho que fazer já está decidido. Eu só vou, meio que cegamente. É a mesma coisa para qualquer coisa da sua vida. Quando você tá bem, quando você tá se sentindo próspero e feliz, é quando você planeja, é quando você sonha. Porque não é bom você tomar decisões quando você tá triste, bravo, desmotivado. Nenhuma decisão boa vai sair desses momentos, pode confiar. Assim como também não é bom você tomar decisões importantes quando você tá em plena felicidade, euforia. Nenhum dos extremos é bom, tá? Mas quando você tá se sentindo bem, feliz, pleno, esse é o momento de você tomar decisões. Nos outros dias você só vai seguindo o plano. Porque se você não faz isso, se você tem que tomar decisões todos os dias da sua vida, você fica refém da motivação. E ficar refém da motivação é uma armadilha. Porque, acredite, ninguém é motivado todos os dias. Nem aquela blogueira super good vibes, super focada, que você vê todos os dias na internet. Essa pessoa também não é motivada todos os dias. Duvido muito que tenha alguém que seja super motivado todos os dias. Não, as pessoas são disciplinadas. E para você ter uma rotina, você precisa ser disciplinado. E para você alcançar os seus objetivos, você precisa ser uma pessoa disciplinada. Então, entende? A chave de tudo é a disciplina e a fechadura é a rotina. E aonde você entra são seus sonhos. Será que eu me fiz entender? Então você pega naquele dia que você tá bem e você planeja o que você quer para sua vida. Qual é o seu maior sonho? Por que desse sonho também? Isso é muito importante. Saber o motivo vai te dar uma fagulhazinha de motivação nos dias que você não tá tão bem, tá? Então você decidiu qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar. Então você para e pensa e conversa com você mesma. O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? No fundo, a gente sempre sabe o que precisa fazer. E se você não sabe, silencia.
Começa a ouvir a voz que tá dentro da sua mente. Não vou entrar aqui num papo good vibes. Então, se você se perguntar, você vai ter a resposta. Não adianta você ficar perguntando a resposta externamente, porque cada pessoa vai te dar uma resposta. Entendeu? E no final das contas, o que importa é o que você acha. Então, você planeja. Você sonha, você planeja e você deixa que o universo, as circunstâncias, Deus ou o que quer que você acredite, trabalhe para que isso aconteça. Primeiro você sonha, você decide, você planeja e no seu dia a dia não vai ser sempre aquele negócio, motivação, uhul, tô indo atrás do meu sonho. Não. Os dias são comuns e existem maravilhas nos dias comuns. Mesmo nos dias que eu não estou motivada, que eu estou fazendo apenas o que a Bárbara decidiu lá no passado, a Bárbara que estava bem decidiu que era o que era para ser feito, mesmo fazendo assim, sem motivação, só pela disciplina, saem coisas maravilhosas, tá? Você não precisa estar completamente inspirado e motivado para você fazer coisas maravilhosas, não. Inclusive, às vezes eu produzo conteúdos maravilhosos nos dias que eu não tô bem. Mas por quê? Porque eu tive um insight um dia, de fazer tal conteúdo. E esse insight pode vir no dia de felicidade, no dia de tristeza, em qualquer dia que seja, tá? Eu sempre anoto os meus insights, seja de qualquer área da minha vida, tá? Se for para produção de conteúdo, se for para alguma melhoria minha como pessoa, ou estética, ou qualquer coisa que seja, eu anoto. E no dia que eu pego, falo, deixa eu olhar lá o que tá anotado. A mesma coisa é para academia. Eu decidi que eu tenho que ir para academia todos os dias da semana e fazer o meu treino. O meu treino já tá montado. Que eu tenho que ir para academia, eu já sei. Eu já tenho esse espaço na minha agenda planejado. Eu só vou. Eu não preciso de motivação. Eu não preciso estar querendo. Eu só preciso ir. Se vai sair um treino excelente, se vai sair um treino péssimo, se eu vou evoluir carga, se eu vou baixar carga, isso não importa. O importante é que eu vou. E hoje, inclusive, coincidentemente, eu fiz a bioimpedância na academia. E eu troquei de academia. Nesses últimos 2 meses que eu troquei de academia, se eu fui para academia com vontade e motivada umas 5 vezes, foi muito. E aí eu fui fazer essa bioimpedância agora, eu tinha certeza que eu ia perder muita massa muscular e ter ganho muita gordura. E não é que deu certo, menina. E não é que eu ganhei massa muscular e perdi gordura, que é tipo o ideal para quem treina. Mesmo dando ali os meus passinhos de formiga, mesmo indo sem motivação, mesmo nem sempre evoluindo carga, mesmo muitas vezes baixando carga, ainda assim eu tive resultados. Não é que a Bárbara do passado, que tinha decidido que eu ia para academia todos os dias, fazer o treino que meu professor tinha passado, estava certa? Não é que mesmo eu plantando ali todos os dias um pouquinho, eu tive resultado? Então eu falo por experiência própria, tá? Mesmo pro meu trabalho, pra criação de conteúdo, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei o que eu preciso fazer. E eu só preciso fazer. Agora eu tô numa escola de negócios para influenciadores. Então eu tenho aprendido muito sobre maneiras de fazer, maneiras de executar isso que já estava nos meus planos. Entendeu? Não é que eles estão me ensinando como chegar. Eles estão me dando, abrindo mais leques de possibilidades. Eu já sei onde eu quero chegar, eu já sei o que eu preciso fazer. Eles só estão clareando a minha mente de como eu posso fazer isso. E é muito importante você estudar, você conversar com outras pessoas. Não é porque você sabe onde você quer chegar e o que você precisa fazer que a sua mente fica completamente fechada, você não está aberta a novas ideias, ok? É só para aqueles momentos de dúvidas ou de desmotivação você saber o que você precisa para chegar onde você quer chegar. Pode ser que aí nesse caminho você mude de ideia? Pode ser. E tá tudo bem mudar de ideia. O importante é que você não decida isso, não decida mudar de ideia num dia que você tá desmotivado, num dia que você tá triste. Porque muito provavelmente a mudança de ideia vai ser uma desistência. Tem uma frase que eu gosto muito. É importante, quando você está cansado, aprender a descansar e não desistir.
Então, nesses dias de desmotivação, eu descanso, eu desacelero. Eu faço o que tem que ser feito, talvez numa menor proporção, mas mesmo assim eu faço. E tenho tido resultados e tenho conquistado absolutamente tudo que eu sonhei pensando dessa forma. Inclusive, era um dos meus planos, não só meu, como do meu psiquiatra, parar de tomar o antidepressivo. Porque eu já falei aqui mais de uma vez que eu tenho depressão crônica, nasci com depressão, provavelmente vou morrer com depressão. Só que eu não queria ficar refém do medicamento. Inclusive, esse diagnóstico foi muito difícil de conseguir. E eu lembro que o dia que o psiquiatra me deu esse diagnóstico, dava para ver que ele estava super receoso nas palavras dele. Mas ele confiou em mim de que esse não ia ser um diagnóstico que ia me paralisar. Porque esse é o tipo de diagnóstico, eu acho que ele é difícil de dar, porque as pessoas elas podem se paralisar. Não, então se eu vou ter depressão para sempre, não adianta nem eu tratar, então eu vou desistir, não vou cuidar mais. Só que no meu caso foi muito pelo contrário. Falei, tá, esse é um problema que eu tenho, que eu sempre vou ter, então eu quero me sair da melhor forma que eu posso. E foi o que eu fiz. Perguntei para ele, vou ser obrigada a tomar medicamento pro resto da vida? Ele falou, Bárbara, não. Mas para você não tomar medicamento para o resto da vida, você tem que firmar alguns pilares na sua vida, que é alimentação, treino e terapia. Então, a Bárbara que tá bem, a Bárbara que estava bem, ela decidiu que para eu parar de tomar remédio, eu tinha que ter uma rotina sólida de treino, dieta e terapia. Terapia que eu coloco aí não precisa ser necessariamente terapia com um psicólogo, tá? Às vezes pode ser algo terapêutico, como ter hobbies, por exemplo. Mas no meu caso, tem que ser uma junção dos dois, né? Terapia e hobbies. E é isso que eu tenho feito. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu sei que eu tenho que ter uma rotina de treino. Eu sei que eu tenho que me alimentar bem. Eu sei que eu tenho que continuar na terapia. Se eu não fizer isso, eu vou voltar a tomar medicamento. E não é algo que eu quero. Então, o meu plano, o meu objetivo é não tomar mais medicamento antidepressivo. E o que eu preciso para fazer isso? Ter uma rotina de treino, de alimentação e de terapia. Então, é isso que eu faço todos os dias. Eu me alimento bem, eu vou para academia, e não todos os dias, né? E eu tenho ali o meu terapeuta, eu tenho ali os meus hobbies. Eu sei o que precisa ser feito. Eu só faço. Tem dias que eu não quero fazer. Tem dias que eu não quero ir. Mas eu sei as consequências de deixar essa minha rotina de lado. O segredo tá aí, gente, no que você faz todos os dias um pouquinho. Para de ficar tentando inventar a roda, de ter uma ideia mirabolante todos os dias que vai mudar a sua vida, de ficar, tipo, jogando na loteria todos os dias, porque é isso que vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é a sua rotina. E ela pode não mudar a sua vida de um dia para o outro, igual ganhar na loteria, por exemplo. Mas ela transforma a sua vida a longo prazo, o que é mais importante. Nem a longo prazo, a médio prazo você já vai ver a sua vida transformada pela rotina. A rotina, mais do que esses 3 pilares que eu falei que sustentam uma vida minha sem antidepressivo, a rotina eu acho que é o principal. O principal. Se eu não tivesse a disciplina que eu tenho com a minha rotina, eu não estaria onde eu tô, nem no estágio de saúde mental que eu tô, e nem na minha carreira. Então, eu sempre bato muito na tecla de rotina. As pessoas, elas costumam colocar a rotina como algo ruim. Ai, porque meu relacionamento tá ruim porque ele caiu na rotina. Ai, porque eu estou desmotivado porque eu caí na rotina. Se o seu relacionamento tá ruim, se você tá preguiçoso por causa da rotina, é a sua rotina que está ruim. O problema não é a rotina. O problema é uma rotina ruim. É você que não gosta da sua rotina. Ai, porque eu não gosto de morar em São Paulo e quando eu vou viajar é muito melhor. Mas por quê? Porque talvez a sua rotina quando você viaja, ela é melhor do que a sua rotina quando você tá na cidade trabalhando, por exemplo. A sua rotina no trabalho, pode ser que você tenha um trabalho que você não gosta, pode ser que você more longe do trabalho e você tem que pegar horas e horas de transporte público. Você chega no trabalho e você tem aquela rotina exaustiva.
e cheia de problemas, e cheia de conflitos, e aí você volta, mais várias horas de transporte público, e você chega em casa, o seu relacionamento não tá bom, e você chega em casa não tá legal também, a sua rotina tá ruim. Não, não é o fato de você ter uma rotina que é ruim, é a sua rotina que está problemática. Tenta pensar em algo para melhorar a sua rotina, não para você não ter rotina. Porque eu acho que tem isso também, né? As pessoas veem lá os milionários, né, que ganham muito dinheiro e eles acham que a vida deles é sem rotina. Que eles fazem o que eles querem a hora que eles querem. É óbvio que dinheiro dá muita liberdade. Mas o dinheiro dá mais a liberdade do não. É aquela liberdade de você não precisar estar numa rotina ruim, por exemplo. O dinheiro faz com que você crie uma rotina gostosa para viver. A pessoa sem rotina, ela enlouquece. Não quer dizer que pessoas que têm muita grana, todas elas têm uma rotina regrada. Não. Tem pessoas que têm muita grana e elas não têm rotina. Mas será que elas são felizes? Talvez seja esse o motivo de pessoas tão ricas, que têm tanta grana, ainda assim estarem infelizes. Porque o dia a dia delas não é bom, a rotina delas não é boa. Então, eu sou muito defensora da rotina, porque eu conheço os benefícios dela. Eu sei aonde ela me levou, eu sei como era a minha vida antes, sem disciplina, sem uma rotina legal. E sei como é a minha vida hoje, com disciplina e com uma rotina que eu amo. Eu amo o meu dia a dia, eu amo a minha vida. A partir do momento que eu olhei para minha vida e falei, tá, o que eu preciso para transformar os meus dias em dias mais agradáveis para mim? E pensei no o que eu podia mudar, o que eu tinha que fazer, e comecei a fazer, a minha vida se transformou completamente. Não é você ter que trabalhar. O problema é você estar no trabalho que você não gosta. É óbvio que eu sou um lugar de muito, muito privilégio, porque eu tive dinheiro para estudar, eu fiz faculdade, eu já tive meu consultório, hoje eu trabalho como influenciadora, minha rotina é muito boa, mas a minha vida hoje é muito boa porque mesmo eu podendo acordar 3 horas da tarde, eu ainda acordo cedo, eu faço as coisas, meu dia é cheio, meu dia é repleto, entendeu? Eu podia ser uma criadora de conteúdo que não faz nada o dia inteiro, dorme o dia inteiro, só acorda 8 horas da noite e grava conteúdo e vive nessa vida aí meio morcegona. Mas não, mesmo eu tendo liberdade para fazer muitas coisas que eu não tinha antes, quando eu trabalhava, quando eu saía de casa 6 horas da manhã e só chegava 9 horas da noite, eu tenho muito mais liberdade hoje. Mas ainda assim, os itens da minha rotina quase que não mudaram. Eu ainda tenho meu horário para trabalhar, eu ainda tenho meu horário para tomar café da manhã, eu tenho meu horário para almoçar, eu tenho meu horário para trabalhar, eu tenho meu horário para treinar, igual quando eu trabalhava saía de casa às 6 da manhã e voltava às 9 da noite. O que mudaram foram os horários quando eu faço isso, entendeu? Hoje os meus horários são mais flexíveis para fazer as coisas que eu preciso. Não é que eu deixei de fazer as coisas, só os meus horários que estão mais flexibilizados. Mas enfim, vamos finalizar o papo. E vou finalizar aqui esse episódio voltando a dizer o que eu disse no começo dele. Que o que vai te levar aos seus objetivos não é tomar várias decisões durante o seu dia, todos os dias. É tomar uma decisão. Traçar uma meta. Traçar o que você precisa fazer, mini objetivos, e fazer eles todos os dias.